é que você possa depois acompanhar a explicação, né? Então, na verdade, eu não publiquei aquele outro vídeo no YouTube, né? Eu só uso o canal para poder divulgar um vídeo grande, né? Mas ele fica restrito, tá bom? Uhum. E esse você vai deixar Vou deixar restrito ou não? restrito porque tem sua imagem, tá? A minha mãe não liga. Então tá bom, então É, tem que ver. Depois a gente vê. Quer ficar famoso? Fica eu e você famoso, então. Tá bom? Olha só, então eu tô gravando já para depois estar disponibilizando essa aulinha, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar se está gravando. Tá gravando. Então vamos lá. Lembrar que a nossa aula aqui ela é direcionada ao preparatório para o Colégio Militar de São Paulo, tá bom? Então essa listinha aqui, ela tinha o objetivo de você fazer o melhoramento da sua letra, lembra disso, que é uma coisa que eu exijo de você, né? Porque eu já te falei várias vezes que uma letra melhor, né, vai te ajudar a você utilizar melhor o espaço que é disponibilizado na sua prova para você fazer as questões, né? E, claro, uma melhor organização também vai te ajudar nos cálculos, também vai te ajudar no entendimento do teu estudo, tá bom? Então, tudo isso é o objetivo do melhoramento da sua letra, tá bom? Com relação às questões que está aqui, isso aí é um assunto forte para o seu concurso, questão de expressões numéricas. Então, eu tenho que saber trabalhar. Então, você já sabe as operações. E aí, aqui, essa questão 4, que é do CM-Rio, aqui é uma questão de fração. Ou seja, eu só tenho que fazer com cautela. Então, a questão 3, se você fez, percebe aqui na questão 3. Deixa eu só fazer um bem bolado aqui, peraí, rapidinho. a 3 eu fiz. Então, deixa eu só... Ó, a questão 3, percebe que aqui eu coloquei uma expressão numérica, né? De forma horizontal aqui, né? Uhum. Então, aqui você aplicou propriedade de divisão de fração, multiplicação de fração. Então, aqui também tem fração de fração. Só que quando eu escrevo dessa forma, fica muito mais claro quem é meu numerador, quem é meu denominador. Se você percebeu, essa questão letra B aqui, da questão 3, é a mesma dessa aqui, só escrito de uma forma diferente. Entendeu? Não sei se você chegou a perceber isso, mas é Não, a não percebi, mesma não. questão. Essa questão B é a mesma questão A, escrito de uma forma diferente. Então, vamos tentar fazer junto a questão 4, tá bom? Vou pegar aqui, vou levar lá para o nosso quadro. Tá. Então, olha só. Tá dando para enxergar bem o quadro? Tá. Tá. Então, eu tenho uma questão aqui, como eu falei, de fração de fração. O meu numerador aqui, quem é? 1. E o meu denominador é tudo isso. Então, como é que eu vou me organizar? Qual vai ser a minha estratégia de resolução para uma questão como essa? Eu vou começar de baixo para cima, do mais interno para o mais Externo. externo. É esse o objetivo. Isso aqui é como se cada um tivesse aqui dentro de um parênteses, entendeu? Então, eu vou resolver Uhum. esse cara, aí vai ter uma fração de fração. Resolvo, depois brinco com esse. Fração de fração, resolvo, depois brinco com esse. Fração de fração. Então, vamos lá. Vamos tentar resolver. Então, como eu te falei, esse 1 aqui é meu numerador. Então, eu vou manter aqui. 1 sobre... Estou aqui na mesa digital, não estou aprendendo a utilizar melhor, tá? Vamos lá, deixa eu melhorar aqui. Vamos lá. 1 1 mais 1. mais... Não, eu não posso fazer. É de baixo para cima. Então, primeiro eu vou resolver quem? Eu vou resolver esse cara aqui, ó. É. Ó, primeiro eu vou resolver esse cara aqui. Então, vamos lá. Então, o que eu não resolvo, eu conservo, certo? Rio. Então, vamos lá. Vou conservar esse cara sobre 1 menos 2. E aqui eu Essa. posso resolver. Lembra lá? Eu tenho um número inteiro seguido de uma fração. Eu posso trabalhar como se fosse um número misto, respeitando o Respeitando o sinal. sinal.
Então, eu vou fazer 2 vezes 1 2. mais 3 2 mais 3, 5. sobre 2. 2. Eu conservo o meu denominador, não é isso? Isso. Opa, resolvi esse primeiro camarada. E agora, quem é que eu vou resolver? Eu vou resolver essa fração, ó, que é uma fração de fração. Eu não posso fazer com esse 1 aqui. Então, eu vou resolver esse cara aqui. Então, vamos lá. Eu vou conservar o que eu não mexo lá, né? Então, eu vou ter lá 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 menos. Então, se é fração de fração, o que que eu faço? Conserva a primeira. Quem é? 2. 2. Multiplica pelo... Inverso da Vai segunda. ser quanto? 2 quintos. 2 quintos. Muito bom. Aí, vamos lá. O que eu não mexo, eu conservo. Certo? Conserva. Então, 1 sobre 1 1 mais 1. mais. O que eu não mexo, eu Conservo. conservo. E aqui eu vou resolver esse produto, né? Se eu tenho um produto, uma subtração ou uma soma, primeiro eu resolvo quem? O O produto. Então, produto. fica 1 menos com mais vai dar menos. E resolvo. 2 vezes 2, 4. 4 sobre 5. 5. Porque aqui 5. não tem como simplificar, não é isso? Uhum. Porque em um produto de frações, sempre que possível, simplifica o Simplifica. numerador com... Denominador. Aqui não tem como simplificar. Beleza. Resolvi. Então, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resolver esse lado aqui. Mas aqui eu posso resolver? Não. Eu vou resolver primeiro a parte do meu denominador. Isso. Eu tenho um número inteiro seguido de uma fração. Soma. Então, eu posso Fração. trabalhar como se fosse... Número misto, mas respeitando o sinal. Perfeito. Então, o que eu não mexo, eu... Conservo. Muito bom, João. O que eu não mexo, eu conservo. 1 mais 1, opa, sobre... Aqui, então, vamos lá. Trabalhar como se fosse número misto, mas respeitando o sinal. Então, vai ser o quê? 5 vezes 5. 5 menos menos 4, 1. 1. 1 sobre o quê? 5. 1 sobre 5. Muito bom. Agora, quem que eu vou resolver? Essa aqui, essa fração de Fração. fração. Conserva a primeira Multiplica por 5. pelo inverso da segunda, que vai ser 5. Muito bom. 1. O que eu não mexo, eu Conservo. conservo. Muito 1 bom. mais 1. 1 mais. Então, o inverso, né? 1 vezes o inverso de 1 quinto, que é quanto? 5. 5. Lembrar que é 5 sobre 1 e esse sobre 1 não precisa aparecer, né? Isso. Perfeito. Quem que eu vou resolver agora? Vou resolver A esse produto. multiplicação. 5 vezes 1, não é isso? Isso. Que vai dar quanto? 6. 5. Opa, calma, um por parte. Então, o que eu não mexo, eu Conservo. conservo. 5 vezes 1, 5. Agora eu resolvo quem? A A nossa soma. adição. 1 mais Isso. 5, 6. 6. Vai ficar 1 sobre 6. E 6. agora, João? Agora é uma divisão de fração. Opa, mas um sexto já é a fração. Ou seja, eu só tenho que perguntar, essa fração é equivalente ou irredutível? Irredutível porque não dá para dividir por nada. Ou Se não seja, for por ele na mesmo. verdade, eu quero o conceito. Por que que ela é irredutível? Por que que eu posso afirmar que ela é irredutível? Porque o MDC deles são 1. Muito bom. Ou seja, eles são primos entre... Si. Ou primos relativos. Muito bom, João. Muito bom. Ó, então só é trabalhoso, tá vendo? Ó? Tem que ficar conservando, ó. Mas eu vou resolvendo o quê? Do mais interno para o mais externo, ou seja, lá de baixo até chegar lá em cima, né? Então, é só esse cuidado que eu tenho que ter em fração de fração.
Tá bom? Vamos ver se a gente acertou? Deu um sexto. Ó, resposta Charlie. Opa, já tinha que mudar a caneta. Sim. A resposta aqui foi Charlie. Ó. Charlie. Show? Show, entendi. Deu para entender? Graças a Deus. Isso é bom, João, isso é bom. Então vamos lá, vamos continuar. A questão 5, a questão 5 é do Colégio Militar de Salvador, um outro colégio militar muito bom de se trabalhar. Ele fala: o resultado da operação abaixo é... Eu peço desculpa pelo meu áudio, né? Está tendo provavelmente treinamento aqui de aeronave, alguma coisa. Não sei se você está ouvindo barulho de avião. Não tô Tá? ouvindo nada, não. Então tá bom. Então eu espero Também aquela última vez eu fiz na vila, né? Agora que eu tô na minha casa. Ah, então tá bom. Mas tá um barulhinho aqui, eu espero que não esteja atrapalhando. Então, Caramba. de novo, ó, ele nos deu uma expressão com fração, certo? Uhum. Aqui, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar da PEPA, Isso. né? A PEPA aqui, ela vai sempre nos lembrar do processo de resolução de uma expressão numérica, certo? Uhum. Então, vamos pegar aqui a nossa expressão e vamos levar para o nosso quadro. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Para ficar bonitinho. Elton, você comprou sua cortina? Ainda não, por isso que eu joguei a câmera para o lado. Ah, Mas está atrapalhando? não. Não atrapalha, não, porque o importante é mais ver o compartilhamento. E isso é isso que eu estou falando. Eu tento fazer o melhorzinho para você aqui, cara. Eu me esforço. O Então, vem quadro lá. coloquei negro para ficar um pouco melhor de enxergar. Uhum. Deixa eu só ajeitar aqui a questão. Deixa eu aproveitar o máximo do quadro. Então, olha só. Está aqui a nossa questão, tá? É uma expressãozinha. O que eu falei para você? Que a Peppa, ela ensina, né? Deixa eu ver se está aqui a imagem. A imagem da Peppa, acho que eu coloquei aqui. Aqui. Vamos ver se ela vem para cá. Vem. Então, vamos Isso eu lá, vamos lembro da lembrar? Peppa de operação inversa e de mesma hierarquia. Perfeito! Então, a Peppa ela nos lembra que para cada operação matemática existe uma operação inversa de mesma hierarquia. Hierarquia. O inverso da adição é a Multiplicar. Da adição é a subtração. subtração. O inverso da multiplicação é a... Divisão. O inverso da potenciação é a... Radiação. Adiciação. Muito bom. Lembrar, então, que toda subtração vai ser uma adição, toda divisão vai ser uma multiplicação e toda radiciação seria uma potenciação, tá bom? Mas o que a Peppa diz? A Peppa diz que primeiro resolva os parênteses, ou seja, os delimitantes, não é isso? Parênteses, colchetes ou chaves, Chave. do mais interno para o mais Externo. muito bom. E as operações, eu sigo essa sequência. Epa! Qual é a sequência? Primeiro os expoentes, potências e raízes. Raiz. Depois os produtos, multiplicações e Adições. divisões. Multiplicações Divisões. e divisões. Lembrar que, em relação à multiplicação e divisão, se eu tiver uma sequência de multiplicação e divisão, eu resolvo na ordem que aparece da esquerda Da para direita. Da direita. esquerda para a direita. Isso. E, por fim, eu resolvo as Adições. adições. Mas o que está no parêntese, eu resolvo. Pode ser uma soma do parêntese. Por isso que o parênteses é o primeiro cara. Se eu tenho um delimitante, eu tenho que resolver o delimitante. Uhum. Que é o pacote, parênteses, colchetes e chaves. Perfeito, João. Então vamos lá para o nosso probleminha? Uhum. Ó, então vamos lá. Não tem aqui o delimitante, mas eu
vamos separar quais são, o que eu posso resolver primeiro. As adições, João, lembrar que, além de ser a última operação a ser resolvida, ela também pode separar a minha expressão em grupos. Como assim? Percebe que você tem uma subtração aqui, ó, né? E tem uma adição Sim. aqui. Então, o que acontece? Eu posso resolver esse camarada aqui e eu posso resolver esse cara aqui simultaneamente. Eu não preciso fazer um para depois fazer o outro. Eu já posso fazer os dois ao mesmo tempo. Tempo. Assim eu ganho tempo na resolução do meu problema. Ah, Vamos ver? e dá para simplificar nessa. Vamos lá, Sempre vamos reescrever, né? Vamos reescrever aqui para a gente poder isso. cortar aqui embaixo. Então, ó, 3 quintos menos 1 décimo. Um décimo? Opa, muito bom, obrigado, João. Lembrar que a gente Ah, acabamos de acordar, né? Um, é, um quinto vezes 10 terços. É 10 isso? terços. Isso. Não, Mais isso, tá certo. 5 quartos. Certo? Divisão de Vezes, fração, João. Vamos resolver? Conserva a primeira. multiplica pelo inverso da segunda. Qual vai ser o inverso de 3 oitavos? 8 terços. Muito bom. Agora sim, né? Como eu falei, separei em grupos. Então, eu vou resolver simultaneamente esse camarada e esse camarada aqui. Pode ser? Sim, Vamos lá. Em um produto de frações, sempre que sempre possível. que repetir de numerador com denominador. Então, né, É o dobro, 10. muito bom. Então, por 5 dá 1, por 5 dá 2. 2. E nesse outro aqui? É, por 4 dá 1, por 4 dá 2. Muito bom, João. Agora, estou muito feliz com essa aula, hein, João? Começamos bem, hein? Então, vamos lá. E terminar bem também. O que a gente não mexeu, a gente conserva, não é isso? Isso. 3 quintos menos. Aqui, se eu não tenho 2 mais como terços. simplificar, eu faço numerador com numerador, denominador com denominador. Nunca esquecer do jogo de sinal, certo? Então, ó, Isso. era negativo e 10 terços era positivo. Positivo. Sinais diferentes, o resultado vai ser Negativo. muito bom, já coloquei aqui. Então, agora vou resolver. 1 vezes 2, 2. 1 vezes É, 3, oi. e também, se for, era só seguir o sinal do 3 quintos, né? Que ia indicar uma subtração do resultado. Não, eu não consegui entender. Fala de novo? Era só seguir o sinal dos 3 quintos, porque ele já ia. Do 3 quintos? Ele é do 3 quintos, porque 3, ele tá 3, tirando. mas o 3 quintos é positivo. Isso, eu tô falando desse sinal aqui depois dele, Ah, porque tá. a gente ia ter que Perfeito. repetir. Não, assim, o que você está analisando não está errado. Ó. Ah, aqui já estava negativo. Mas é porque o 10 terço, ele é positivo. Positivo. E aí ele fica implícito o sinal do positivo. Mas é sempre importante, João, fazer o jogo de sinal para você criar esse hábito. Porque o 10 terço, se ele fosse negativo, você não podia manter com esse cara aqui. Você tem que fazer o jogo de sinal. Negativo com negativo daria o quê? Positivo. Entendeu? Então, na verdade, você fez o jogo de sinal. Não é que você seguiu, já estava o sinal lá fora. Não, você fez o jogo de sinal. É que um é negativo e o outro está implicitamente que ele é positivo. Positivo. E aí, negativo com positivo, para a multiplicação e divisão, o resultado vai ser negativo. Negativo. Tá bom? Então, vamos lá, continuando. Resolvemos primeiro. Aqui, por exemplo, ó, os 5 quartos é, Positivo. e o 8 terços é? Negativo. Não, o 8 Positivo também. positivo. Ou seja, o meu resultado vai ser? O meu resultado vai ser? Positivo. E Positivo. também tem a mesma história que é de seguir sinal, né? Perfeito. Vamos lá, então. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 10, 3, 3. 3. Show? Resolvemos as multiplicações e divisões, tá ok? Agora, o que Isso. eu tenho aqui são somas de frações com denominador diferente. O que eu tenho que fazer, João? E tem uma com denominador igual. Então, eu tenho que tirar o quê? NMC, Entre quem? 5 e 3. Que a Muito gente bom. já sabe que dá 15. Por que Porque dá 15, quando, João? porque quando o MDC é 1, o MMC vai ser o produto. Se o MDC é 1 é porque eles são o quê? Primos entre si. E quando são Isso. primos entre si, é
o MMC vai ser o produto. João, muito bom, João. E isso é dominar propriedades, João. Você está me deixando muito feliz hoje, João. Pode ter certeza. Obrigada. E aí, João, o que é que eu faço para achar meus novos numeradores? Eu divido. E multiplico. Muito bom. Então, vamos E lá. aí vai dar 9. Beleza. O primeiro numerador vai ser 9. O sinal era negativo? Então vai Continua continuar. negativo. O próximo numerador vai Menos ser quem? 10. Quanto? Menos 10. Menos Menos 10. 10. E o próximo? É mais Ah, 50. muito bom, João. E agora é só somar os numeradores. Vamos Isso. seguir na ordem? Vai dar 49. Caraca, João, perfeito. 9 menos 10 deu menos um. Menos um mais 50 dá 49. 49 sobre 15 avos. 15 avos. 15 avos. A minha pergunta é: tem como simplificar? Hum, não. Não tem como simplificar. Ou seja, o MDC entre eles é quanto? 1. E 1. o MMC é só multiplicar os dois. Mas nesse caso eu não vou usar MC. Eu só quero saber Uhum. se essa fração é equivalente ou irredutível. Então, por que que eu perguntei se o MDC deles é 1? Porque aí eu posso afirmar que essa fração é uma fração Irredutível. irredutível. Muito bom. Então, deu 49 15 avos. Vamos ver se tem. Opa! Olha só, João. Vamos voltar aqui. Voltar na lista. Vou botar aqui de vermelho. A gente achou 49 15 avos. 15 avos. Tem a resposta? Não, aí eu Não, a tenho que resposta está em dividir número para misto. tornar Como em é que número eu. misto. Isso aqui é uma fração própria, imprópria ou aparente? É uma fração, porque se fosse aparente, dava para simplificar. Perfeitamente, João. É Então, uma ela é fração própria ou imprópria. imprópria? Imprópria, então, imprópria dá para converter em número misto. Perfeito. E como é que eu faço isso? Divide 49 por 15. Basta fazer a divisão euclidiana. Muito bom. 49 por 15 dá quanto? Vezes 3, que dá 45. Muito bom. Que sobra? É 4. 4. Então, como é que eu ia reescrever esse camarada aqui? Ia ser 3, 3t. 4, 4, 15 avos. E essa resposta tem? Não. Opa, então tem erro de digitação aqui, né? Mas 3, não tem 4. nenhuma que o numerador é 4. Ah, tá. Então aqui deve ter erro, João. Deve Tá? ter sido anulada. Não, eu devo ter digitado errado na hora de escrever a questão. Eu posso ter escrevido alguma coisa errada, tá bom? Mas o Uhum. importante é isso que eu tenho trabalhado com você também. Às vezes a gente se preocupa com a resposta, né? Mas o que a gente está tentando estudar aqui é o desenvolvimento. O desenvolvimento foi perfeito. Então, a gente fez toda a nossa expressão, respeitando lá a PEPA, né? É. E vamos aqui voltar, né? Fizemos toda a expressão, todo o trabalho de expressão, que é o mais complicado. Chegamos no resultado de uma fração irredutível, né? E aí a Uhum. questão pedia ainda uma análise de resposta, ou seja, tinha que converter essa fração imprópria em um número misto. Lembrar que eu só posso fazer essa transformação entre fração imprópria e número misto. Isso, Ao porque fazer uma isso, eu fiz fração o processo. própria ia Isso. dar um numerador, ia dar um quociente começando zero. Perfeito. E aí você faz aqui o processo perfeito aqui, que é a divisão euclidiana, chega na transformação e não tem resposta. Tranquilo. Erro de digitação, erro de resposta é uma coisa. Mas o processo matemático que você fez está ok. Ou seja, você está mostrando o quê? Entendimento, João. É isso que a gente está buscando em você. Tá bom? Então, estou muito bem. Até aqui está tranquilo. Sim, tá Perfeito. tranquilo. E E eu também. agora a gente vai entrar naquele outro trabalho que eu passei para você, que é a resolução daquelas 20 questõezinhas do livro, né? Isso. Eu consegui fazer 19 e uma eu tive muita dúvida. Daí eu deixei para fazer com você hoje, tá? Perfeito, perfeito, João. Então vamos lá, vamos para o Na livro. verdade, não foi dúvida, era uma questão fácil, já dava a operação, eu só não consegui resolver. Tá, deixa eu só fechar aqui, então. Na questão 1 que eu tive dúvida.
Ok. Fizemos mais uma questão. Vou fechar esse cara aqui. A gente ter espaço. Elton, desculpa, minha câmera tá muito ruim, não sei o que aconteceu. Não. Geralmente na escola não fica assim, não. Não se preocupa, não. O importante é que você esteja entendendo a aula. Está entendendo? Está tranquilo até aqui? Bom, Então, vamos lá. Nós iremos fazer agora as questões do livro, né? Matemática após concurso de admissão ao sexto ano do Colégio Militares. Eu separei para você 20 questões. A gente vai fazer o máximo possível que a gente está trabalhando no tempo, tá bom? Então, eu vou começar pela questão 1. Você está com o seu livro? tô. Tá. Então, eu não vou colocar a questão aqui, porque a gente tem que digitar a questão, tal. Então, eu vou só ler a questão e a gente trabalha a questão já no quadro. Pode ser? Ok, Elton, então duas opções eu já consigo eliminar, porque a gente não viu que a dízima periódica Mas e não é porque a você. gente não viu que não poderia ser a resposta. Isso aí você já usou Mas de pensamento lógico, mas não está errado. Mas deixa eu ler primeiro a questão, tá bom? Tá ok? tá? Tá, então a questão fala o seguinte, é a Colégio Militar do Rio de Janeiro, de 93, uma questão antiga. Ela fala, o quociente de, eu vou já escrever aqui, 16,0623, Uhum. 16,0623, quociente é divisão, não é isso? Isso. Por 4,86. 86. E aí, as alternativas, elas são assim, né? Letra A, maior que 4 unidades, tem como valor 3,35, o número decimal compreendido entre um certo intervalo, 3,3 e 3,31, uma dízima periódica composta e uma dízima periódica simples. Nós ainda não Ou, trabalhamos dízima, mas não quer ou, dizer que não poderia ser, tá bom? Elton, ou Oi, 33. Ou 33 décimos e 331 centésimos. perfeito. Vamos chegar lá, vamos ver como é que foi a resolução. Então, qual é Essa o foi a primeiro única passo? que eu tive muita dificuldade. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo então, que você fez aí? Eu não tô com rascunho aqui, mas Não, só, vamos, só escrever. esquece o que você fez. Vamos tentar olhar para a questão juntos e analisar estratégia de resolução, tá bom? Ok. Então, olha só, você tem uma divisão de decimal. O que eu falei para você? Você poderia dividir o decimal, eu posso fazer a divisão euclidiana, ó, eu poderia muito bem montar aqui, ó, 16,0623, que a gente aprendeu isso, ó, e dividir. Opa, desculpa. Depois eu monto aqui. Só vou colocar aqui. Não é problema não, não ligo não. E dividir por 4,86. Eu 4,86. posso fazer isso. Essa estratégia. Então, vamos fazer as duas estratégias de resolução. Pode ser? Eu achei que eu fiz do jeito que você me ensinou, que é fazer pelo jeito tradicional, que é igualar as casas decimais Muito e bom. depois Mas dividir. você está certo, João. Vamos lá. Então, quantas casas decimais eu tenho aqui? 4. Quatro. E aqui? Duas. Então Duas. tem que ficar. Então, Tem vai que ficar pôr o dois quê? zeros. Vai ficar 16,0623 dividido por 4, completa com duas casas, não é isso? 8600. Perfeito. Agora eu escrevo o número Sem a vírgula. sem a vírgula. Opa, peraí que eu peço desculpa que eu estou aprendendo ainda a mexer com a... Não tem problema não. Eu escrevo pior no papel. Então tá aqui, ó. O número ficou 160.623 e 48.600. Ou seja, o que que a gente aprendeu? Que essa divisão é a mesma coisa que 16,0623 dividido por 4,86. Eu estou falando dessa forma, né? 16, tal, mas nós aprendemos a falar da forma correta, né? Por exemplo, aqui é décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Então, ou seja, 160.623 décimos de Décimo. milésimos. E aqui é 486 centésimos, né? Então, a gente aprendeu a ler também corretamente. Então, vamos lá. Vamos para essa estratégia. Vamos fazer essa divisão. Ok. Então, agora eu vou Tu montar o também dá para euclidiano. fazer.
dá para fazer dividindo a fração, né? Isso, a próxima estratégia vai ser fazer a divisão de fração. Então, vamos lá. Eu vou montar aqui 48.600. Então, vamos lá. 48 mil, então tem que pegar aqui, vai pegar tudo. Vai pegar o 160 mil, certo? Isso. Então, pensa em 160 mil, pensa em 48 mil. Vezes 3. Quanto? 3. 3, muito bom, João. Porque 4 vezes 3 dá 12. Isso. Não, seria 4, né? Porque 4 vezes 4 dá 16. Só que esse quebradinho aqui passa do Ia número. passar. Isso. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 24 e 1, 25. Vai 2. 12 Isso. e 2, 14. Tá vendo? Ó, aquele quebradinho, ó, olha o quanto subiu. Se fizesse o 4, você poderia tentar o 4. Ia subir bastante também. Tá bom? Ia passar do valor. Vamos lá, vamos subtrair. Então, subtraindo esse valor, vai dar 3, 2. 2, Pega emprestado do 6. 16 menos 8 vai dar 8, não é isso? 9 menos 5, 4. E 5 menos 4, 1. Vamos verificar se está certo? Ó. 3, Isso. 2, 8 mais 8, 16 vem 1. 5 mais 5, 10 vem 1. 2 com 4, 5 6. mais 5, 9. Tá correto? 5 Então? mais 4, 9. Deu certo? Tá. Então, aqui eu tenho o quê? Vírgula dá 0. Isso aqui é o quê? Resto, não é isso? Isso. Aqui é resto. Quero continuar a divisão a partir do resto. O que é que eu faço? Põe vírgula, 0. Vírgula no quociente, 0 no resto. De resto. Ficou Posso 140. cortar esse 0. Posso, muito bom. Posso Para ficar simplificar esse zero, fica mais fácil. 4.860. Aí ficou, então, 14.823 por 4.860. Ou seja, pensa em 4.000. Então, daria quanto? Vezes 3 novamente. Perfeito. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6. Elton, é só reescrever lá de cima. Rapaz, você tá rápido assim? Tô muito não. Opa, peraí que eu... 41. Não, eu que fiz besteira. Você tá ligado hoje, hein? Vamos lá. Subtraiu 3. 3. 12 menos 8, 4. 4. Ficou falando de 7. 7 Isso. mais 5, 2. 2. Confere. 3 mais 0, 3. 4 mais 8, 12. Vem 1. 3 mais 5, 8. Bateu, né? Isso. Esse 243 é o quê? Resto, então, 0. Vírgula no quociente, mas já tem. Vírgula no quociente já tem, que ela é única, né? 0 no resto. O que eu posso fazer? Cortar de novo. Posso simplificar esse 0 com esse 0. Ou seja, simplifiquei por 10 em cada um, né? Isso. O que acontece? O meu resto aqui, ó, o valor do 243 é menor que o meu divisor. Qual é a única possibilidade de quociente? 0. 0. E 0 vezes qualquer número é quanto? 0. Lembrar que eu estou fazendo a divisão aqui pelo processo passo a passo, né? Isso. Aquilo que eu falei. Se fizer isso, não vai errar. Se fizer processo, às vezes, mais rápido, acaba errando. Então, vamos lá. O resto aqui foi quanto agora? 243. Ou seja, aqui voltei a ter resto. Qual é o procedimento para resto? Vírgula, que já tem, que ela é única. E 0 no resto. Resto. Eu tenho 2.430. Eu posso pensar em 2.400. Aqui eu posso pensar em 400. Então, aqui ou vai ser 5 ou vai ser 6. Eu vou experimentar o 5. Pode ser? Pode. 5 vezes 6. 30. Vai 3. 5 vezes 8. Dá 43. Muito bom, já somou. 5 vezes 4, 20. Com 4? 20 com 4, 24. Ou seja... Matou a conta. Então, quanto é que dá a divisão? 305. Então, vamos botar aqui. Isso aqui é igual a 3,305. Ou seja, 3.305 milésimos, não é isso? E aí... Não achei resultado, não. Depois você me ajuda a analisar? Oi? Depois você pode me ajudar a analisar, porque eu não achei um resultado. Então, vamos lá.
Eu vou analisar agora com você. A letra A, ele fala que esse resultado aqui que a gente chegou é maior do que 4 unidades. Isso aqui é maior que 4, João? Não. Não, não é maior que 4. Então, a letra A não seria. Ó, deixa eu enfatizar aqui a nossa solução. Nossa solução é essa aqui. Hum? Então, não é maior que 4. Show de bola. A letra B, ele fala que tem como valor 3,35, ou seja, exatamente 3,35. Isso aqui é Não, 3,35? não, porque esse zero tem valor posicional. Perfeito, João. E isso aqui, ó, é aquilo que eu estou falando para você, que é um erro comum de concurso. A pessoa esquece desse zero. Por isso que aquele procedimento passo a passo. Toda vez que o dividendo é menor que o divisor, a única possibilidade de quociente é zero. E as pessoas esquecem desse zero, João, tá? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão do zero entre os números. Por isso que eu estou te ensinando a fazer a divisão desse processo, tá? Então, não é 3,35. 3,35 é diferente de 3,305. Ou 3.305 milésimos. Muito bom, João. E assim, ó, vamos para D e para E. Eu não ensinei dízima para você, a gente vai aprender. Ele fala que é uma Mas dízima isso é uma composta, dízima simples, uma dízima porque assim. o 3 repete. Isso, mas dízima, mesmo a gente no texto lá, você já viu. Ela tem o quê? Repetição na parte decimal, não é isso? Uhum. Que é o chamado de período. Aqui eu não tenho nada que se repete, eu tenho aqui um decimal finito, ou seja, ele tem fim, ele para lá no 5. Ou seja, eu consigo escrever isso aqui em forma de fração decimal. Então, toda vez que vocês conseguem escrever em forma de fração decimal, é porque não é uma dízima periódica, tá bom? A dízima periódica, a gente vai aprender, né, você já viu na escola, que é o quê? É um decimal infinito periódico. Então, ele é infinito, ele não tem fim. Então, não seria dízima. Então, seria a resposta C. Mas vamos analisar a resposta C? Ele Por fala o quê? seguinte. Oi? Está compreendido entre esse número? Perfeitamente. Deixa eu te mostrar Eita, aqui. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Estamos vai ter na... questão de intervalo, né? Isso! Eu estou aqui na reta numérica, João. Ó, estou aqui na reta numérica. Eu vou destacar os dois valores. O valor é 3,3 e 3,31. Isso. 3,305 está Vamos, entre isso. vamos lá, peraí. Aqui eu tenho quantos casas decimais? 3. Então, vamos escrever com 3 casas decimais? Então, é 3,300 e 3,310. Isso. Então, ó, 300, 310. Aqui é quanto? 305, tá dentro? 305. 305 está entre 300 e 310? Tá. Já seria a resposta, mas tudo bem. Mas a gente aprendeu a comparar decimal, ó. A parte inteira, 3, não tem como comparar. A parte decimal, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. Também não dá para comparar. Ou a parte centesimal, 0, 0 e 1. Opa! Beleza. Já sei que esse número é menor que esse, que seria meu Isso. limite superior. Aí eu vou para cá, para a parte centesimal. Aqui é 5, Esse é aqui é maior do 0. que esse, porque o Opa, 5. esse cara é maior que esse. Então, acontece, eu acabei de verificar que esse número 3,305 está entre 3,300 e 3,310. Comparação de decimal. Olha que questão boa. Você faz a divisão, né, de decimal, processo que você aprendeu muito bem, fez direitinho. Chegou no mais difícil, que era fazer a divisão e não errar o zero posicional ali. E depois é o comparativo. Lembrar que intervalo, eu vou te dar um limite superior e um limite inferior. Quer dizer que o número tem que estar dentro dele. Tranquilo? Uhum. Show? Gostou? Gostei. Agora vamos ver pela outra estratégia? Que geralmente fazer por fração é mais fácil, porque Vamos vai dar ver uma divisão menor. nesse caso aqui, nem tanto, João. Olha só. Porque, ó, aqui eu vou escrever esse cara aqui em forma de fração. Então, vai ser 16,0623 dividido. Quantas casas decimais? 4, né? 4.
10.000. Ou Décimo seja, de é milésimo, que é 10.000. 160.623 décimos de milésimo, né? A própria leitura é a escrita da fração decimal. Dividido por o número sem a vírgula, 486, sobre quanto? Sobre 100. Sobre 100. Divisão de fração. Conserva a primeira, 16,0623 Isso. sobre 10.000 10.000 vezes o quê? O inverso, né? vezes 100, Sobre 846. 486. Isso, 486, desculpa. Em um produto de frações, sempre que possível, Simplificando o numerador com o denominador, eu aqui consigo tem tirar dois esses zeros, dois 10. morre com dois 2 zeros. zeros. O que acontece? Eu poderia ficar. Esse processo, essa estratégia é interessante para quando a gente consegue ver uma simplificação. Eu lembro quando eu fiz com você aquela lista lá de divisão de decimal, você conseguiu chegar, aqui é o dobro, professor, aqui dá para simplificar por 10, ou seja, aqui não seria uma simplificação tão facinho, ó, percebe, ó? É Vamos o ver aqui, triplo? ó, ele não é por 2, ó, certo? Ele não é por 2. Esse cara aqui é por 3. Verificar se esse cara aqui é Não é por... por 3. Esse cara aqui não é por 3, não. A soma dá 16. Perfeito, ó, aqui vai dar 5, 11, 11. Não, aqui dá, ó, 1 mais 6, 7, 10, 18. Aqui dá 18. E aqui, ó, Isso, e dá aqui também dá 16. 18. Os dois é por 3. Aí, se eu for simplificar, eu ia simplificar Isso, por 3. Por isso. 3 aqui, por 3 aqui. Ia dar uma longa divisão. Mesmo assim, você tem que fazer divisão, porque no seu caso, você não faz uma divisão grande assim, rápida na cabeça, né? Então, seria útil se o caso eu tivesse facilidade. Então, essa estratégia aqui seria a mais adequada para essa questão? Sim. Olha só, o que eu quero que você entenda, ó. Eu tenho duas estratégias de resolução para essa questão, certo? Uhum. Eu estou querendo perguntar se essa estratégia aqui que a gente está usando agora, ela seria viável. Percebe que eu consegui verificar que eu posso ficar por 3, mas esse número aqui é muito grande. Ou seja, eu vou ter que fazer conta. Isso. Então, se eu vou ter que fazer conta, pô, não é melhor já fazer uma conta de uma vez só? Pega aqui e já faço a minha conta. E aí Isso. acabo, já cheguei direto na resposta. E economiza tempo. E é isso que eu quero que você entenda. Por que que eu te ensino várias estratégias? Para você escolher qual é a melhor. Então, transformar o decimal em fração decimal vai ser útil quando você consegue ver a simplificação aqui muito rápido. Nossa, é o dobro, é o triplo, ou basta simplificar por tanto. Ou seja, a simplificação é fácil, que você não vai precisar fazer nem conta, você já consegue visualizar. Nesse caso, eu até consigo simplificar por 3, mas mesmo assim vai dar trabalho. Então, o que acontece? Então não é útil. É muito mais rápido, é muito mais eficaz E eu já seguro, fazer a né? divisão Fazer. decimal. Eu também acho mais seguro dividindo. É isso que eu quero. Aonde que você se sente seguro? Essa é a palavra, João. Eu me sinto seguro fazendo nesse método. Show! Então faça desse método. Entendeu? Uhum. Perfeito, João. Então, ó, fizemos a questão, analisamos a resposta. Muito boa a questão. Vamos para o próximo? Vamos? Até aqui, tranquilo? Sim. Elton, Oi, posso ir ali na minha cozinha só pegar uma água, por favor? Rapidinho? pode. Tá, dá licença. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então, vamos lá. Questão 9, né, do capítulo 9 do livro. Primeiro eu vou ler a questão, tá bom? Uhum. Então é o seguinte, ó. Comprei no supermercado 4 cremes dentais e 6 sabonetes.
Então, Essa eu fiz sozinho, viu, fez El? sozinho? Show. Aí ele fala, cada creme dental custou Acertei. 65 centavos e cada sabonete 48 centavos. Paguei com uma nota de R$ 10. E aí é o seguinte, João, por que eu trouxe essa questão para você? É muito comum em uma prova do CM trabalhar decimal com dinheiro, tá? É um pensamento lógico. Então, decimal e dinheiro são assuntos que vai estar bem trabalhados. Então, se você Sistema fez monetário sozinho e também? entendeu a questão, isso foi muito bom. Então, qual é o processo aí? Então, vou nem fazer a questão, João. Só quero entender como é que você fez para a gente ganhar tempo, que a gente só tem meia hora de aula. Tá, vou te falar, tá? Pode falar. Então, ele comprou 4, então 4 vezes o valor. E no outro, Perfeito. 6 vezes o valor, soma, subtrai de 10. Show de bola. Ó, só para você conhecer esse cara aqui, ó. Esse aqui é um outro programinha que eu uso para dar aula também, que ele é muito interessante. Ó, eu vou acessar aqui. Deixa eu acessar ele aqui. Ok. Tô gostando da aula. Obrigado, João. Eu me esforço para dar uma bola para você. Então, olha só, De vamos inserir nada. aqui o que seria isso que você fez. Ó. Você fez 4 sabonetes vezes 65 centavos, certo? Isso. 65 centavos, eu posso escrever assim, ó, 0,65, 65. não é isso? E Daí você fez mais mais, muito bom, 6 sabonetes 0,0,48. vezes, 0,48. e aí vamos adicionar. Ó. Então, você fez isso aqui, ó. Ele pegou a... Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu acho que ele... Esse aqui é outro programinha que eu estou aprendendo a usar, mas espera aí. Só escrever correto aqui, que eu acho que 4 é 0 ponto que ele coloca aqui. 0,65 mais 6 vezes 0,48, não é isso? Isso. Tá? É que esse programa que ele é americano, então no americano a vírgula é colocada como ponto, tá? Mas Ah, entende por tá. vírgula, tá bom? Então, até a matemática inglesa ou americana faz diferença? Um pouquinho só, mas é matemática universal, lembra disso. Vamos lá? Então, ó, na verdade é uma pequena expressão, João, certo? Isso. Então, ó, Mas você é uma expressão bem fácil. bem O fácil. jeito que eu fiz, eu achei mais fácil, porque era só multiplicar as duas. Ó, multiplicou 4, ó lá, multiplicou 4 vezes 0,65, deu 2,6. Multiplicou 6,048, deu 2,88. Vou somar, olha só que legal, ele já me dá o resultado, tá vendo? Ó? Uhum. 5,48. 48 E menos 10. agora que eu vou fazer, eu vou pegar 10 e vou subtrair desse resultado, certo? Peraí. Uhum. Ó, vou pegar 10. Opa, deixa eu. Calma aí que eu tô. 5,48, né? 5,48, ó. Ó, 10 menos o resultado que você chegou, que é 48. 5,48, ó. Ao Eu fazer, lembro de ó, tudo isso. deu quanto? 4,52. 4,52. E a resposta está direta, letra Alfa. A. tranquilo, entendeu? Uhum. Meio tranquilinha, né? Isso, essa daí eu prefiro não fazer por expressão. Eu prefiro Perfeito. fazer separada. Mas não deixa de ser uma expressãozinha. Só que o que Isso. acontece? Qual é o lance dessa expressão? Eu tinha um texto matemático, eu tive que interpretar esse texto e trazer para a linguagem simbólica. Então, isso que se você fez e fez direitinho, isso já mostra uma grande evolução, João. Tá Uhum. bom? Você fez a questão 11? Faz- Fazer a maioria eu fiz, eu só errei ela. Não entendi, João. Fa- Fazer eu fiz quase tudo. Tá. Só não fiz a 36 porque foi cancelada. Tá, então vamos E deixa, a outra que eu não consegui, mas essa eu errei. deixa eu Eu errei escrever ela bastante. aqui. Vamos ver. Eu vou escrever a expressão aqui. A expressão é um pouquinho maior agora. Então, vamos lá. É 150 vezes 0,39 mais Mas 6,61
menos 3.000, né? Isso. 3.000 Vezes, abre vezes parênteses, 7,80 7,80 menos menos 7,45. 7,45. Vamos ver? Ó, Uhum. então tá aqui a minha expressão, ó. Ó, tá aqui a minha expressão. Tá enxergando ela aí? Uhum. Tá. Então acontece, aqui é a Peppa, né? A Peppa diz que eu tenho que resolver quem primeiro? Parêntese. Parênteses. Então você vai resolver essa soma e essa subtração. Elton, você não colocou o 150 sinal, porque quando não tem nada é multiplicação. Aqui é legal que ele trabalha essa matemática formal. Então, quando não aparece o sinal de operação entre um número e um parênteses, é porque fica implícito que eu tenho o quê? Uma Soma. multiplicação. Tá bom? Multiplicação. Então, vamos lá. Vamos resolver nosso parênteses. Vamos resolver essa adição aqui, ó. Resolve essa adição e resolve essa Subtração. subtração. Olha só que legal, ó. Ele já me mostra aqui, ó. Ao resolver essa adição aqui, ó, 0,39 com 6,51 deu 7. Tá? Ou seja, 7,00 é a mesma coisa aqui, 7, né? Porque o zero à direita do decimal não tem valor e a sua representação é Facultativa. facultativa. Muito bom. Ao fazer essa diferença, 7,8 menos 7,45 deu 0,35. Tranquilo? Sim. Agora o que é que eu vou resolver? A multiplicação, 150 vezes, 7. e vou resolver a multiplicação, 3.000 vezes 0,35, certo? E vai dar uma subtração. O que eu acho legal de expressão é porque depois os sinais vão dar iguais. Olha que Esse eu fiz várias vezes errando, só que daí o Davi não deixou eu parar. Daí eu fiz uma vez que de tanto erro, eu consegui chegar no resultado. chegou no zero? Isso. Então, olha só que interessante, ó. Mas essa eu contei como que eu errei. Tá. Mas olha só que interessante. Essa questão aqui, a pessoa poderia errar aqui, ó. Vou até destacar aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Mas você aprendeu. É o quê? Escreve o número sem a vírgula. Seria 35 vezes 3.000, não é isso? Isso. Que, na verdade, eu posso fazer 35 vezes 3, ó. Olha só que interessante, ó. É só completar com 0. Isso! É aqui que a pessoa iria errar, entendeu? Então, se você Uhum. já enxergou isso, João, ó, vamos lá. Se você, ó, escreve o número sem a vírgula. Opa, 35 vezes 3.000. Posso fazer vezes 3? Sim, depois compõe mais 3 zeros. Depois Já pode pôr aí 3 3 zeros vezes 5, ali. 15, vai 1, 9, 1, 10. Como era 3.000, 10. completa com 3 zeros. Mas quantos cada decimais eu tinha aqui? 2. Então, duas. É a mesma coisa que 1050. Perfeito, ó. Chegou no resultado, ó. Aí ficou 1.050 menos 1.050. Isso é o quê? A soma de Não, simétrico, a soma de opostos. Lembra disso? recíprocos. E a soma de simétrico, a soma de opostos, você vai dar quanto? 0. Zero. Aí, que E a legal. subtração também. Perfeito. Soma de simétrico e soma de opostos é aquilo. É o mesmo numeral, né? 1.050, com sinal É, trocado, ó. e Aquele é soma de positivo e aquele é recíprocos negativo. e subtração de recíprocos nunca vai dar 0. A subtração de recíproco, como assim? Eu sub... Recíproco é uma, ó, recíproco é outra coisa, João. Não vamos confundir. Recíproco é a mesma coisa que inverso, Então, tá? para divisão de fração, Oposto, conserva-se isso. Oposto é a conserva mesma a coisa primeira, que multiplica pelo simétrico. recíproco da segunda. Oi? Numa divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo recíproco da segunda. Isso, tá? Não confundir, tá? Recíproco é sinônimo de inverso, oposto é sinônimo de simétrico, tá? Não confundir. Então, entendeu a questão? A questão não era difícil, João. Era uma expressão um pouquinho maior, né? Aí ele faz um textozinho aqui bobo, né? Que não interfere em nada. E aí a resposta vai ser quanto?
zero. Então, era só resolver a nossa expressão numérica, Isso. tá? Uhum. Tá bom. Show de bola. Vamos para a próxima? Vamos. Beleza. Questão número 13. Fez? Agora não tô lembrando. Ah, não, essa eu não consegui. Então, vamos lá. Mas eu fiz, eu só não acertei novamente. Vamos analisar ela. Na semana do meio... isso que é o objetivo. Você tentou fazer todas as questões, não é isso? Menos a 36, porque foi anulada. Não, Daí a tudo bem. Thalita ia fazer comigo, só que depois eu quis ir para minha casa, daí não deu. Perfeito. Mas se você tentou fazer todas as questões, já é o primeiro passo. É tentar resolver. Matemática é tentativa e erro. Eu tenho que tentar. Se eu vou acertar ou não é outra coisa, mas eu tenho que tentar fazer a questão, tá bom? Eu tentei todas. Perfeito, João. Então vamos lá. Só ontem eu fiz uma 7 e acertei uma 5, 6. Perfeito. Então vamos analisar aqui, ó. Questão número 13, Colégio Militar de Belo Horizonte, de 2005. Na Semana do Meio Ambiente do Colégio Militar de Recife, foram plantadas 10 árvores em linha reta. Sabendo-se que a distância entre duas árvores consecutivas é de 10,45 metros. Determine a distância entre a primeira e a última árvore. Olha só que questão interessante. Eu vou voltar para o meu quadro aqui, ó. Essa eu errei porque eu multipliquei por 10, que eu achei que era o que tinha que fazer. Daí, como eu multipliquei por 10, que era a quantidade de árvores, eu disse que era a eco, mas não é a eco. Então, olha Eu só, tenho que vamos multiplicar analisar por aqui cada 9. tracinho desse que eu vou fazer aqui, ó. Seria uma árvore, pode ser? Sim? Ó. Coloca até aqui, ó. Então, aqui, ele faz o seguinte, vamos ler de novo. Ó. Na semana do meio ambiente, foram plantadas 10 árvores em linha reta, sabendo que a distância entre duas árvores consecutivas é de 10,45. Então, aqui eu tenho a primeira árvore, aqui eu tenho a segunda árvore, aqui a terceira árvore, e aí eu vou embora, tá? Se eu fizesse Até... isso, eu não errava, porque eu saberia que tinha que multiplicar por 9 e não por 10. Tá, vamos analisar. Até chegar à 10ª árvore. A distância aqui entre uma árvore e outra é de quanto? 10,45. 10,45 metros. Isso. Perfeito. Ele faz o seguinte, ó. Determine a distância entre a primeira e a última árvore. Então, ele quer a distância entre a primeira e a última árvore. Então, ele quer isso aqui, ó. Certo? Ou seja, 10,45 mais 10,45 mais 10, até chegar à 10ª árvore, isso? Aí Isso. você pensou em multiplicar por 10. 10. E tem resposta. Né? Que aí Não é daria... maldade. Percebe como aquilo que eu quero trabalhar com vocês? Nem sempre chegar numa resposta quer dizer que você está no caminho certo. Então, olha só. Vamos pensar pequeno para pensar maior. Vamos pensar se fosse até a terceira árvore, João. Olha só. A distância, eu ia contar quantas vezes? Uma, duas. Opa, como assim, professor? Se eu tenho 3 árvores, né? É porque a distância é entre duas árvores. Então, como é que eu posso pensar? Eu faço final menos inicial. Então, 3 menos 1 dá quanto? 3 menos 1 dá 2. Ou seja, bastava multiplicar por 2. 2. Se eu fosse até Dá a quarta, 20,90. se eu fosse até a quarta árvore, ó, Eu já ia ter 20,90. ia ser 4 vezes 4 menos 1 dá quanto? 3. 3. Eu ia multiplicar por 3. 3. Se eu quero ir até a 10ª árvore, eu faço 10 menos 1. Ou seja, eu multiplico por quanto? 9. Por 9. Esse era o Então, pensamento. Então, tem um negócio. quando você Tem um quiser... Deixa eu falar um negócio para você. Quando você quiser construir um pensamento matemático muito grande, o que você faz? Você analisa pequeno. Analisa pequeno que vai valer para o grandão. Então, só, eu pensei até a terceira árvore. Então, até a terceira árvore, eu teria que fazer o quê? Por quanto eu ia multiplicar? Porque a ideia aqui não é somar. Imagina, ele pediu até a 10ª, mas ele podia pedir até a 100ª, né? Então, seria muito maior. Então, é o seguinte, Cairia por 99. o que vale para o pequeno vai valer para o Grande. então, é o seguinte, se eu pensasse até a terceira árvore, eu podia pensar, pô, eu vou multiplicar por 2, ó, vou somar 2 vezes, mas por que então? Então, eu posso pensar final, que é 3,
menos inicial, ou seja, é como se eu pensasse a quantidade de número, né? Então, 3 menos 1, 2. Ou seja, eu vou multiplicar por 2. Se eu quero Isso. de 1 até 10, então, na verdade, eu vou multiplicar por 9. 9. Então, vamos lá? Eu faço 10,45 vezes 9. 9. Vai 9 estar e na 5. segunda casa decimal, ou a vírgula. Aí, no final, né? No final eu conto o número de cada decimais. Então, vamos lá. 9 vezes 5, 45 45. para Vai 4. 4. 9 vezes 4, 36 mais 4, 40. muito bom. Vai 4. 9 vezes 0, 0 com 4, 4. E 9 vezes 4. 1, 9. 9. 94,5. Isso, duas casas decimais. Então, vai dar 94,5 o quê? Metros, né? Metros, que dá bravo. Letra E brava. graças a Deus estava na mesma conversão de medida, né? Perfeito. A gente vai trabalhar ainda isso depois, mas por isso que eu trouxe a questão, porque está na mesma unidade de medida, não precisa nem converter. Tá bom? Uhum. Mas a questão era passiva a erro nesse pensamento. Imaginava 10 aves, multiplicava por 10 e ia dar a resposta à letra E, É, 104,5. Tá na bom? música tem um negócio que para você descobrir, para você ler as notas, tem, tem tantas linhas e tantos espaços. Sempre vai ter um espaço a menos. Eu devia ter pensado nisso para resolver. Muito bom. Isso é analogia, João. Você acabou de fazer uma analogia que você conhece. Então, Oi? hã? É. Você Isso, entendeu? tá certo. Tá? Muito bom, João. Vamos para a próxima? Bom, Então, a questão 13 já foi. Próxima questão seria a questão 19. Você fez? não sei se eu acertei. Ó, a 19 é muito parecida com o Eu que você fez. eu acertei Isso. essa. Fiz sozinha Ó, e acertei. para pagar uma dívida de 6,83 R$ 6,83, dê uma nota de R$ 50. O valor de troco que deve receber é só fazer a subtração de decimal. Tranquilo? Sim, eu fiz sozinho, Elton. Essa questão é aquela questão da risada, né? Facinha. É bem facinha para a Não prova. posso perder. A questão 20. Até na minha escola eu faço questão desse tipo. Então, a questão 21 agora é uma questão extremamente interessante. É uma questão, aquela questão que eu falo você tem que analisar Eu alternativa fiz, por alternativa, tá? Então, vamos lá. Elton, essa eu acertei sozinho, viu? Sozinho, show, João. Então, ó, mas eu vou escrever essa aqui porque essa é uma questão muito boa. Então, ó, a primeira afirmativa dela é o quê? Ele fala E também 35. acertei. Porque era facinho. Aham. 35 mais 35 mais 35. 6 vezes, né? Mais Somente 35. a alternativa 1 e 3 estão corretas. Tá, vamos ver aqui. Me ajuda aqui. Mais 35. É igual a 6 vezes 35. É igual a quanto? 6. 6 vezes 35. O que acontece, João? Vamos analisar ela. Ele está somando 35 quantas vezes? 6, é porque a multiplicação não é nada mais do que somas sucessivas. Era isso que eu queria. Lembra daquele material que eu sempre dou para você? O que é a multiplicação? São o quê? Multiplicações, somas sucessivas. Ou seja, a parcela 35 apareceu quantas vezes? 6 vezes. 6. Ou seja, essa primeira aqui, afirmativa, é verdadeira. Beira. Muito bom. Vamos para a A, segunda. a 2 não, porque o MMC de 3 e 5 não é 8. Ele deu Porque aqui. seria 3 mais 5. Muito bom. Entendi a maldade, porque achou que ia ter que somar. Quem não sabe, ia somar 1 mais 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. João, Daí ia marcar que ela estava correta. você acabou de falar aonde que seria o erro do aluno que não estudou, João. Olha o nível que você bateu agora, cara. Tá fenomenal. Então, ou seja, a pessoa que não estudou vai achar que, como é uma soma 3 mais 5 vai dar 8 e soma 1 mais 2 vai dar 3, mas não é isso. Soma de frações com denominador diferente, o que é que eu tenho que fazer? MMC, Quanto é que seria o que é MC? Quanto seria o MC? 15. 15, por quê? Porque são primos relativos, e quando o MDC é 1, o MMC vai ser o produto. Muito bom. E como é que eu acho os numeradores? Divide e multiplica. 15 por 3, Dá 5. Dá 5. 5 mais
15 por 5, 3. 5 vezes mais 6 2. daria 11/15 Essa disso. seria a resposta correta. Ou seja, esse camarada aqui é falso. Falso. João, E a muito. outra está correta, porque eu fiz analisando. 3 é igual a 3, 2 é igual a 2, mas 5 maior que 4. Vamos Como analisar o aqui. biquinho, Deixa eu escrever o ela aqui biquinho rapidinho. 3 está menor, 3,25 é maior que 3,2498. 98. Isso é uma comparação de decimal, certo? Hum? Então, a parte inteira aqui é a mesma, não tem como comparar. A A parte primeira decimal é a mesma. A parte centesimal, opa, eu tenho que é diferente. 5 é maior que 4. É, Logo, porque esse número é maior que esse. Então, isso aqui é verdade ideia. e você analisou certinho. Sim, Então, primeiro por passo, questões conta como do essa. biquinho do Você tem que francês. fazer análise das afirmativas. Você analisou que a primeira e a terceira é falsa. O que é que você tem cuidado? Com a palavra somente e todas. Então, vamos lá. Alternativa A. Somente a primeira e a terceira estão corretas? Sim. Verdadeiro. Acabou a questão. João, gostei muito. Olha, você analisou direitinho, você analisou até o erro da pessoa do concurso, ou seja, uma coisa que parece boba, né? Olha só o quanto de coisa que a gente já estudou. Tá bom? Uhum. Muito bom mesmo. A próxima questão seria a questão número 22. Você fez? Fiz. Ela é tranquila, eu não vou fazer porque é muito parecida. Não, ela trabalha. Não, vamos fazer. Ela trabalha um Essa eu pouco. errei. Tem fração. Porque vamos ver qual foi a análise que você fez aqui. Peraí, deixa eu já. Essa daí eu não consegui acertar, não. Então, vamos lá. Vamos ler a questão. Questão 22, Colégio Militar de Salvador. Ele faz o seguinte: uma porção de bobões estava sendo vendida por 8,80. Então, ele está falando porção, tá? Ó, porção. Eu não sei quantos bobões são, eles chamam de porção, tá? Vamos guardar essa palavrinha. Hum? Mas a 880 vezes cada 3, porção ou está sendo vezes vendida por 2. quanto? R$ Vezes 8,80. 2, Cada que porção. dá 17,60. Então, Vezes 2, calma que aí, é o calma aí. inteiro. Aí ele fala o seguinte: comprei duas porções inteiras, ou seja, dois inteiros. Comprei duas porções. Então, seria 2 vezes quanto? 8,80, que dá 8,80. 17,60. Beleza. E mais, então, mais quanto? 3 Mais quartos. 3 quartos de uma porção. 3 quartos da porção. Então, de outra porção. Então, quanto equivale a porção? 3 8. quartos vezes 8,80. Eu dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. Por isso que eu errei. Então, vamos lá. Porque fiz assim, Ó, essa questão é a questão daquela que foi da estratégia. Eu não vou trabalhar com decimal, João. Eu vou trabalhar com fração, pode ser? Ó, assim. escreve esse cara em forma de fração. Daria quanto? 880 sobre 1. Sobre 1? Ou sobre 10. Sobre 100, né, João? 100. Quantas casas decimais tem aqui? Duas, então é É a 100. própria leitura, né? Eu tenho Isso. 880, 100, Centésimos, que tá vem na vendo? família de 100, 880. Isso. E aqui eu tenho 3 quartos, que multiplica, mesma coisa, escreve em forma de fração. 880 vezes 100 sobre Lembrar 100. que esse zero à direita decimal, ele não tem valor, sua representação é facultativa. Por que que é facultativa? Olha só, João, eu poderia ter cortado aqui, ó. Tá vendo, ó? Simplificado esse cara, ó. Ou seja, eu poderia ter escrito assim, ó, Uhum. 88 décimos. Tá vendo? Só para a gente verificar essa questão do zero à direita do decimal, ele não tem valor e a sua representação é facultativa. Eu daria na mesma coisa, escrever 88 décimos com 880 centésimos. Tá bom? Daria 91 décimos mais. Não entendi. Daria 91 décimos 91? pela soma. A Não, suma não, daria. não. Calma, João. Primeiro passo aqui, eu só estou analisando, ó, que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá bom? Uhum. Só pela leitura. Agora sim, vamos lá. Eu tenho aqui um produto de frações e aqui eu tenho um produto de frações. Sempre que possível, eu simplifico, né? Uhum. Só que eu vou 10. simplificar. Olha só, a pergunta é: Não, por conta do denominador.
Igual. Perfeito. Eu não vou simplificar. Então, eu vou fazer 2 vezes 88 dá quanto? Dá 166. E era uma conta que você consegue fazer de cabeça. Se você dá sem seu rascunho, você fez de cabeça isso aí, não foi? Sim, eu tô com meu rascunho aqui, Ah, é porque eu não tô usando ele. tá. Mas você não era uma conta que você conseguiria fazer de cabeça? É, Perfeito. Vamos para o outro aqui, ó. Eu não vou simplificar. Não vou, tá? Vou manter porque é potência de 10. Então, 3 vezes 88, você consegue fazer de cabeça? é 160 vezes Não. mais Pense o seguinte. 88. Pense 88 como 160. 80 mais 8, pode ser? Consegue pensar? Sim. 3 vezes 80. 240. 3 vezes 8. 248. Calma, João. Calma, calma. Responde para o professor que eu vou falar. 3 vezes 80. 240. 3 vezes 8. 24. 240 mais 24. 264. Tá vendo? Tem que ter calma. Quando você se precipita, você erra. É os 2 segundos. Mantenha calma. 264. Professor Ferri vai ser para falar para você, né? Pressão 12 por 8. Mantenha Eu calma, ainda não João. disse não. E aqui eu faço 10 vezes 10 dá quanto? 10 vezes 10 é 100. O que acontece? 10 e 100, o MC é quanto, João? 10 e 100. Dá para cortar zero, daí fica 10 e 1. Que Opa, o MMC João, é calma, não fala isso não, por favor. Eu não vou cortar zero, não. Isso aqui é uma soma de frações com denominadores. Ah, não. Tá vendo? Olha o assassinato que você Igual faz aí. O que é que eu tenho que fazer aqui? Tirar. é, tirar MMC. Quanto é MC entre 10 e 100? Quanto é MC entre 10 e 100? Tô pensando. Aqui há uma relação de. Multiplicidade. Então, quem é o Mas MC? tô quase o múltiplo. E quem é o múltiplo? 100 Tá vendo como você sabe? Como é que eu acho aqui? Divide. e multiplica. 100 dividido por 10 dá 10. Vezes. Vai dar 1.660. Ou seja, eu vou colocar o zero no final, né? Isso. E aqui, 100 por 100 vai dar quanto? 1. Aí continua 264. Muito bom. Agora é só somar, João. Isso. É só somar. Então, vai dar 4. 6 mais 6, 12. Vale 12. 1. 7, 2, 9 e 1. Se você não consegue fazer mentalmente, você vai lá no seu papel, né? Não posso é perder a questão, lembra disso. Monta o algoritmo da adição e faz a adição. 12 vai 1, 7, 9, 1924 sobre... 100. Opa, fração decimal, o número de zeros é o número de casas decimais. Quantas casas decimais eu vou ter? 2. Então vai ficar quanto? 19,24. Chegamos nesse valor. Vamos ver o que é que ele E não pede? tem como opção. Vamos lá, calma. O que é que ele fala? O valor total da minha compra foi de. Então vamos lá. Uma porção de bombons estava sendo vendida por 8,80 em uma padaria. Comprei 2 porções inteiras. Show. E mais 3/4 de outra porção. Então, 2 vezes 8,80 Vai mais dar 17. 3/4 de 8,80. Não tem erro na nossa construção, tá? Ó, Sim, 2 mas vezes então por que você fez essa 8,80. conta enorme toda? Oi? Então, por que você fez essa conta toda? Se era só fazer isso? Não, mas eu tenho que resolver isso. Você fez, ó, certinho, ó. Fez 2 vezes 8,80 e 3/4 de 8,80. O resultado eu somo. O 3 Tranquilo. quartos de 880 a gente já fez. Então, deu tudo aqui, ó. Daria 2,104. E aqui daria 16,6. 16,6 mais 2,84 vai dar 19,24. É Não que é tem o resultado de 3 quartos. isso. Ou seja, Aí isso mais 17,60. o valor total da minha compra foi quanto? 19, vírgula. 24. Ou seja, a gente está certo ou está errado, gente?
Tá certo, porque a gente já fez Então, tudo. se não tem resposta lá nas alternativas, é porque tem erro de digitação, João. Você entendeu? Sim, vamos lá ver no gabarito. Qual que eles disseram que é? Tá ok? Podemos ir? Acho que ela foi anulada. Não, João, aquilo que eu falei para você, não se preocupe com isso. Se preocupe com a sua construção. Você conseguiu enxergar essa construção inteira? Essa expressão? Sim, Isso aqui, ó, eu falei, a grande dificuldade é isso aqui. Texto matemático, linguagem. simbólica. E depois, se você aprendeu a desenvolver tudo isso, João, show de bola. Se bateu, se a resposta não tem, quer dizer o quê? Que aí teve um erro no material, mas você foi bem. Eu consegui fazer a interpretação do texto, eu consegui desenvolver matematicamente corretamente. Trabalhamos aqui um conceito muito importante de MC novamente. Trabalhamos um Isso. conceito aqui de decimal finito, escrever, ou seja, converter em forma de fração decimal, que isso é muito importante, entendeu? Então, tá de parabéns. Vamos tentar fazer mais uma? Uhum. A última questão que Qual? eu vou fazer por hoje, tá? Já são 11h30. Tá. Qual questão dessas que eu passei que você não fez? A 36 que foi anulada. A 36, então vamos fazer ela. Então, Ela olha foi só, anulada. só para eu não me perder aqui, que depois no nosso encontro presencial, eu vou estar refazendo. A gente fez a questão 1, A 9, 36. 11, 13, 19, 21, 22 e 23, não é isso? Não, a gente fez a 23, não. 23 não? Opa, falta fazer 23 depois. Fizemos a Não, a 22, gente... né? Aí agora você quer que eu faça qual? A 36. Isso, porque ela precisava de alguém, porque ela foi anulada. Tá, então vamos analisar. É aquilo que eu te falei, João. Se você fez o processo, porque ela é uma questão tranquila, ó. Vou fazer até no outro programinha aqui, ó. Opa, peraí. Só um instante. Deixa eu jogar aqui. Vamos lá. A questão é a seguinte. Do Colégio Militar de Fortaleza, ele fala a soma dos valores absolutos dos algarismos do número que representa o resultado da expressão. Então, eu vou achar o resultado da expressão e depois ele quer a soma dos algarismos. Então, vamos lá para a expressão. É 5,34 mais 3,55 mais 60,43 dividido Por 2, que já é por 10, 6,043. não é isso? 60,43 dividido por 10, não é isso? Isso, Olha só, aqui ele escreveu em forma de fração, mas tá tranquilo. De fração é a mesma coisa aqui, divisão, tá bom? isso. Então, o que que a Peppa nos diz? Que primeiro eu vou resolver o quê? A nossa Multiplicar. divisão Suspensão aqui no ou caso, né? divisão. Isso. Então, ó, ele dividiu, deu decimal. Aí eu tenho a soma de decimais, ó. Tá vendo, ó? Uhum. Eu tenho a soma de decimais. Aí é só somar. Somou, somou. Cheguei nesse resultado aqui, ó. 14,933. Isso. Olha só, vamos voltar para a pergunta. A soma dos valores absolutos dos algarismos do número que representa o resultado da expressão. O número Que dá 4 mais 5. Dá, dá 1 mais 4 dá 20. A mais soma 9 dela. mais 3 mais 3. Aqui vai dar 9 com 9, 18. Uhum. 18 mais 5 dá quanto? 18 mais 5, 23. E aí acontece Por isso que ela foi anulada. a soma dos valores absolutos dos algarismos do número que representa o resultado da expressão abaixo é deu um erro, provavelmente de digitação. Provavelmente ele queria que somasse mais esses dois caras aqui, ó. 2 mais 3 vai dar quanto? 5. Entendeu? Mas pela pergunta que ele está fazendo, a resposta seria 23. 3. A soma dos valores absolutos dos algarismos do número que representa a expressão abaixo é 23. Tá? Eu Ok. entendo isso. Tá?
Mas se eu fosse forçar uma resposta, se eu fosse forçar, seria quem? 5. 5. Tá bom? Sim. Entendeu a questão? Então, na verdade, a questão você não teve dificuldade, João. Você fez, assim, não tem resposta. É aquilo que eu te falei. Minha preocupação com você é saber se você está com um conceito matemático em dia. E você está. Antes de finalizar o nosso encontro, eu gostaria de fazer uma questão com você, que, na verdade, eu acho que é uma questão bem passível de cair no teu concurso. Qual? Deixa eu só arriscar aqui. Então, acabamos de fazer a questão 36. Ela é fácil ou é dificinho? Assim, Ela é mais ou menos? fácil, João, mas Qual que é? é a questão 29. 29 do livro. Essa eu não fiz, não tava na lista. E estava na lista, não estava? Não. Estava, 45 e 29. Mas vamos lá. Vamos junto aqui, ó. Eu vou até voltar para o quadro. Olha só, olha que questão interessante, João. Ah, essa foi a que você me ensinou, que tem que transformar em fração. Então, ele faz o seguinte, ó. Dividir o número por... vamos lá. Ele faz assim, ó. Dividir um número, que eu não sei quem é, para mim tanto faz, ó. Mas é dividir por quanto? 0,065. Lê esse número, lê esse número para mim, João, de forma correta? 620 décimos de milésimo. Muito bom. João, eu vou te dar 1 minuto para você tentar resolver essa questão. Dividir por esse número é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Essa é Eu a não pergunta. lembro como que faz esse tipo de questão. Não entendi? Eu não lembro muito bem como que faz esse Não? tipo de questão. Então vamos lá. Primeiro passo é o quê, João? Escrever esse número em fração decimal. Ah, acho que estou começando a lembrar. Então vamos lá, vem comigo aqui, ó. 525 sobre 10.000. Sobre 10.000. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou simplificar, se possível, né? Uhum. É Dá possível para simplificar por 5. por 5. 625 por 5 dá quanto? Estou fazendo aqui rapidinho. Vamos lá. Cento e vinte e cinco. 125. E o 10.000? Dois mil. João, olha só rapidinho, ó. João, 10. Não pense em 10.000, pense em 10. 10 por 5 é quanto? É 2, aí é só converter de Completar 1.000 por vai dar 0. 2.000. Show? Ainda dá para simplificar por quanto, João? Por 5 novamente. Por 5. Vai dar quanto? Quanto é 125 por 5? E acho que seja. Uhum. 125 por 5 É porque fiz uma coisinha errada, mas já arrumei já. dá quanto? Ainda não terminei a conta. Dá 25. 25, muito bom. E 2.000 por 5 dá quanto? Pensa em 20, dá 4.000. Dá 4, 400. completa. Opa, vamos lá. Se você pensou em 20, ó, 20 por 5 dá 4. Sobrou quantos zeros? 2, então é 400. 25 sobre 400. Dá Ah, por 5 de cuidado, novo. hein? Ainda dá para simplificar, João? Por 5. Por Aí 5. fica 5 sobre 400 sobre 5. 5 sobre 400. Pensa em dar 800. Ou Não, dá 80, 80. 80. Toma cuidado, aos 2 Dá por segundos. 5 de novo, que daí Muito. fica 1 e 8. Dá 1 oitavo. Pensa com carinho, João, por favor. 5 por 5 dá quanto? 5 Ah, dá 1. dá 1. 80 por 5 não dá 8, João. Quanto é 80 por 5? Faz a divisão. Dá 16. 16. Só toma cuidado com isso. Dá Essa 1 fração aqui, oitavo. João, ela é equivalente ou irredutível?
é irredutível porque 1 só dá para dividir por ele mesmo. Se você dividir 16 por 1, vai continuar 16. Tudo bem, mas a resposta que eu quero é sempre conceitual. Ela é irredutível por quê? O MMC deles O é 1. MDC. MDC é 1 e o MMC é Não 16. precisa falar do MC, porque fração irredutível só trata de MDC. O MDC entre 1 e 16 é quanto? 1 1, ou seja, eles são primos, entre si. ou seja, essa fração é Ou primos irredutível. relativos. Tá. Então, olha só, dividir por 1/16 é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Por 0,0625. Não. Eu quero, ó, dividir por 1/16 é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Qual é o inverso disso, João? 16. 16. É essa a sacada. Então, você foi o quê? Você simplificou esse camarada, 625 décimos de milésimos. A simplificação dele ao máximo deu 1/16. E aí ele perguntou, dividir por isso é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Então, qual é o inverso de 1/16? 16. 16. Então, volta lá, vamos verificar. Questão 29. Dividir um número por 0,0625, ou 625 décimos de milésimo, equivale a multiplicar por quanto? 16. Letra Eco. Eco. Olha que tranquilinho. Então, para eu terminar o meu dia, meu sábado, feliz com você, a gente vai fazer uma questão extremamente parecida. Você vai lá para a questão 45. Questão 45. Tá. É mais fácil, né? João, é para rir, João, é para rir. Colégio Militar de Manaus, olha, a questão 29. Terminei. Ó, a questão 29 era do Colégio Militar de Recife. A questão 45 é do Colégio Militar de Manaus, ou seja, colégios militares distintos, e a questão é muito parecida. Então, multiplicar por 0,1 é o mesmo que... Multiplicar por 10. Vamos ver, então. Eu acho que alguém não está prestando atenção. Vamos ver, ó. Olha só, João, vamos lá. Ou é a mesma coisa que dividir por... Calma aí. A pergunta começou ao contrário. Foi multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que... Então, vai lá. Dividir por 10. Dividir por 10? Resposta? Bravo. Vamos verificar, então, se você está correto, João. Espera aí. Então, o primeiro passo aqui é escrever em forma de... Fração. Vai dar 1/10. 1/10. Certo? O inverso Então, de 1/10 olha é 10. só. Multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 1/10. Tem isso? Multiplicar por 1/10? Não tem. Certo? Então, eu vou analisar agora a divisão. A divisão é o seguinte. A divisão basta fazer o inverso. Isso né? que é 10. Então, o inverso de 1/10 é quanto? 10. Se eu 10. perdesse Ou uma questão seja, dessa na prova, é para dar risada. Então, se eu multiplicar por perdesse 1/10 prova, é eu a tava mesma coisa que lascado. dividir por 10. Resposta 10. brava. João, você acabou de entender uma questão que é bem passível de cair em concurso, no Colégio Militar, de qualquer um, Ano passado não caiu, eu Salvador, acho. São Paulo, Manaus. Então, era uma questão que eu estava preocupado que você realmente entendesse, tá? Então, olha só, nosso sábado, João, nós fizemos aquelas 3 questões lá, desculpa, as 2 questões da lista anterior de expressão, né? O que eu estou falando para você de expressão? Onde que você estava errando? É ter calma, é seguir o passo a passo, lembrar da PEPA, né? Qual é a sequência de resoluções que você tem que fazer, que os conceitos de cada operação você está com ele em dia. Do livro, das 20 questões que eu passei para você, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões. Então, em 1h30 de aula, 1h40 de aula que a gente teve aí, nós fizemos 10 questões do livro, mais as 2 questões de expressões que ficou faltando. Então, para mim, foi uma manhã de sábado extremamente produtivo. Tá bom? Então, hoje eu fui bem? João, você não foi bem, não. Você foi muito bem. Estou muito contente. Você participou de uma forma, assim, exemplar, tá? Eu gostei muito. É aquilo que eu falei para você. A sua prova, a gente está trabalhando, por enquanto, você ganhar
conteúdo. E você está ganhando muito conteúdo. Isso está bem legal. O próximo passo é ganhar o quê? Ganhar resiliência. Resiliência é uma coisa que eu falo para você que você ainda tem dificuldade. Ficar sentado 3 horas, 4 horas, 5 horas, né? Estudando, isso aí é muito difícil, mas a sua prova vai te exigir. São 4 horas e meia, né? Onde você tem português, matemática e redação, tá? Então, você tem que treinar isso aí, tá bom, João? Uhum. Mas, ó, muito obrigado. Foi um sábado extremamente produtivo. Aí eu vou subir esse vídeo e aí te mando o vídeo para você poder estudar depois, tá bom? Pode postar no YouTube aberto, tá? Tá bom. Ó, as questões aí que você ficou com ainda assim, aquela questão de expressão, eu gostaria que você tentasse fazer novamente depois sozinho. E aí você vê o vídeo, a gente fazendo junto para você ver Tá. se acertou o passo a passo, tá bom? Ok. João, um bom sábado para você, tá? Obrigado, você Eu vou também. parar aqui a gravação, tá? Mas meu muito obrigado e eu estou percebendo que realmente dá certo aí a nossa aula virtual e ficou bem legal, tá bom? Ok. Valeu, João, um abraço. Valeu.